Boa tarde, pessoas amadas. Lá vem o Instagram. Já fiz. Ei, cheguei. Boa tarde, pessoas. Como é que vocês estão? Vamos para mais uma conexão centelha. Hoje nós vamos falar de ego. O que é ego? Como que a gente identifica quando é ego? E todas essas dúvidas que muitas vezes a gente tem, né? Com relação a esses temas, esses conceitos, na verdade. Eu acho que quando a gente começa nesse caminho da espiritualidade, começa um monte de conceito a aparecer pra gente e é natural que a gente comece a buscar o significado desses conceitos pra gente poder guiar nosso sentir, guiar nossa caminhada, né? Nesse percurso. Eu tô bem na dúvida aqui, deixa eu ver se isso tá rolando. Já sei. Fazer um teste aqui. Olá, Cris, bem-vinda. Bom, então hoje a gente vai falar de ego e o que eu queria trazer aqui pra vocês, na verdade, é sempre assim essa analogia pra gente pensar um pouquinho a respeito, né? E eu gosto muito de falar que quanto mais a gente ouve a respeito, quanto mais a gente lê a respeito, mais a gente vai tirando as nossas conclusões, os nossos entendimentos do que é aquilo. Porque sempre que a gente se conecta e busca conceitos, conhecimentos, é esse filtro, né? Esse conhecimento ele vai entrar em contato com esse filtro que é você. Então ele vai passar por você e você vai absorver de alguma forma, muito mediado e muito baseado no que você já tem de conhecimento, do que você já entende, né? Boa tarde, seja luz, boa tarde, Tereza, boa tarde, Cris, chegou bem na hora, eba, bem-vindas, pessoas. Então esses conceitos que a gente começa a estudar, né? Ego, que mais? Que mais que a gente escuta quando a gente está na espiritualidade, né? Autorresponsabilidade, autoconhecimento, né? Parece sempre essas palavras, essas coisas que a gente começa a se aprofundar. Eu gosto sempre de trazer de uma forma lúdica, metafórica, com analogias e sempre muito prático, porque como é que a gente vai lidar com o ego, gente? É no dia a dia, né? É nas nossas escolhas, é nas nossas relações, né? A gente não vai ficar lá lendo, entendendo o que é ego e depois chega na vida a gente continua, porque qual que é a base fundamental de todo esse entendimento, de toda essa busca de autoconhecimento? É a gente parar de sofrer, né? Ou a gente reduzir um pouco aí esse sofrimento, ou a gente ter aí consciência do que está acontecendo com a gente, né? E eu acredito muito que essa consciência ela nos ajuda a passar por todos os processos da nossa vida de uma forma mais leve, de uma forma mais harmônica, sempre mais harmônica, porque a gente vai entrar muito menos em conflito com a gente, com os outros, né? Então, eu acho sempre importante levar isso para a prática. Não adianta a gente viver tudo isso. Olá, Carlinha! Bem-vinda! Não adianta a gente viver tudo isso aqui, ó, no racional, tá? Tem que rolar na prática, tem que ir pra vida. Nenhuma meditação, nenhum autoconhecimento, nenhuma prática. Você pode fazer milhares de anos de yoga. Se você não levar yoga pra sua vida, não vai adiantar nada. Pode perguntar pra qualquer professora de yoga aí que você confie se não é verdade isso. Por isso que a maioria dos yogis fala yoga é você ficar lá de perna pro ar e também é você ficar respirando em conexão, né? Porque é além, é na prática e é sempre ajustado, como eu falei no começo, o filtro ajustado a você. Então, o que é ego, né, gente? É você. Ego é você. Quando a gente começa nesse percurso também, tudo é ego, né? Também tem isso.
Parece que tudo é ego, isso daí é seu ego, isso também é o ego e tal. Você fala, caramba, gente, então tudo é ego? Sim, porque o ego é você, né? O ego é o seu limite, o ego é o seu contorno, é o seu recipiente. Então vamos pensar em recipiente sem ser um recipiente físico, mas vamos imaginar o ego como um recipiente psíquico. Então ele vai dar forma a sua psique de alguma forma. E a nossa psique, ela não é só o ego, ela tem uma parte maior, digamos assim, né? Ela é inteira, e o ego é uma parte da psique. A gente tem também o nosso self. Então eu gosto sempre de falar de ego, e eu acho impossível a gente falar de ego sem falar do self. Por quê? Vocês vão entender por quê. Porque o ego, ele deveria estar subordinado ao self, ele deveria estar subordinado à nossa alma, à nossa intuição, e não ao contrário. Então eu gosto de pensar, quando a gente fala que tudo é ego, é justamente porque o ego é você, é a sua pessoa, é a sua limitação, é o seu contorno, é o recipiente, é o seu recipiente psíquico. Então o que separa eu, Mirielle, da Cris, que tá ali, né, o que separa o que eu penso do que ela pensa, é isso. Por quê? Porque eu tive uma infância, eu tive uma adolescência numa determinada cidade, eu tenho o pai X, a mãe Y, ao contrário, né? Não, é isso mesmo, XY, homem e mulher, né? A mãe X, o pai Y, literalmente falando. Então, isso define uma história. Eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu tenho memórias que a Cris ali, por exemplo, tem diferente de mim, né? Ela teve outra infância em outro lugar, ela viveu outras coisas, portanto ela tem outras memórias e ela vai ter outras histórias. Então, é isso que define essa parte psíquica, o que eu sou, o que é Mirielle psiquicamente e o que é ela. E isso vai definir muito do que se dá nas nossas vidas também. Porque essa parte da minha psique desenvolvida tá gerando algumas coisas na minha vida e as coisas ali desenvolvidas pela Cris estão gerando outras coisas na vida dela, as memórias, as crenças, os paradigmas, né? Então eu tenho alguns, ela tem outros e todo mundo que tá aqui na live tem os seus. Então isso vai definir o nosso ego. O ponto é que isso é natural, então veja como é importante. Eu até fiz um reels no meu outro perfil, né, brincando com isso, de que isso não existe essa coisa de a gente, de o ego não existir mais, ou da gente se livrar dele. Tchau, ego, não quero mais o ego, joga fora o ego, não vou mais ter ego. Gente, então percebe, se você não tiver o ego, quem é você? Você vai, morrer, você morreu se você não tiver mais ego. É como destruir aquilo que te faz você, de alguma forma, né? Só que o que acontece muitas vezes com o ego é que ele passa do ponto, tá? Então, o bolo, ele tem adoro dar exemplo de bolo. O bolo e caibalho, gente, serve pra qualquer coisa. Pra dar exemplo de qualquer coisa, né? Leis herméticas, você encaixa em qualquer lugar e bolo também. Então, o bolo, você faz lá o bolo, coloca no forno, ele tem um tempo pra ficar pronto. Se passar, gente, o que vai acontecer? Ele não vai dar para consumir. Se passar muito, não vai dar para consumir. Se passar um pouco mais, é capaz que pegue fogo na sua casa em algum momento. Deixa lá o bolo, entendeu? Aí ele vai virar um carvão, né? Ele vai pegar fogo, vai explodir o seu fogão e vai botar fogo na sua casa. Então imagina que o ego é o bolo que passou do ponto. Então não tem nenhum problema com ele. Só que tem um momento que você tem que abrir o forno, tirar e consumir aquilo. Quem é que consome esse bolo? É a consciência. É o seu eu maior. É a sua centelha divina. É o seu self, por exemplo. Então tem um determinado momento que cresceu, já entendi. Essa aqui é a Mirielle, ela gosta disso, ela é assim, ela serve pra isso, ela não serve muito pra aquilo, né? Ela vai ter muito sucesso se ela fizer esse tipo de coisa, se ela fizer outra coisa ali, ela vai ter que se esforçar um pouco mais, vai ser um pouco mais difícil. Então aqui é leve esse caminho aqui não é leve, né? Ela gosta disso, não gosta daquilo, isso combina, isso não combina, pronto, chegou, abre o forno agora e come, né? Mas aí o que acontece? A gente deixa lá. Então aquilo ali começa a não servir mais para o que veio. Você, bolo, que passou do ponto, já
para de servir para o que veio. Começam os conflitos, né? E aí, o que acontece? Você começa a se identificar com o ego. O ego, ele não sabe que ele não é só isso. Ele acha que ele é só isso. E ele, tudo bem, ele foi feito para isso. Ele foi feito para te delimitar, para te proteger, tá? Porque ele não sabe. Para ele morre. Para ele acaba. E ele tem muito medo que isso aconteça, tá? Eu falo ele de uma forma lúdica. Entenda isso como você mesma. Se você ficar pensando que o ego é uma outra coisa que você precisa eliminar, que você precisa acabar com isso, que tá te atrapalhando na sua vida, você já virou viagem, entendeu? Viagem espiritualizada. Não, o ego é você mesma. Então, como é que agora a gente recupera isso? Como é agora que a gente entende que esse bolo foi feito para ser comido e começa a se alimentar dele? Quando a gente pensa nessa questão do ego, né, ele tem aí essa conexão com a autorresponsabilidade, porque o ego é você. Então é justamente nesse ponto aqui que eu tô falando. Se a gente fica achando que ego é o outro, é uma coisa que tá dentro de mim que eu preciso me livrar, o ego é um negócio na minha cabeça que eu preciso calar, o ego é um troço que me atrapalha, que se não fosse ele tava tudo bem, você entrou na vitimização. E o que a gente quer é autorresponsabilidade. Então comece hoje a perceber e entender que o ego é você. E quem vai controlar, muito entre aspas, quem vai definir para que vai servir esse ego é você, não é mais ninguém. Então quem é que tem que colocar esse ego no lugar dele e falar para ele que agora ele vai começar a ser utilizado. Que ele não vai mais utilizar você, mas que ele vai ser utilizado pela sua consciência, pelo seu self. Como é que a gente, quem é que vai dizer para ele, vem cá, chega mais, dá um abraço, vamos junto? É você, não é ninguém mais. O todo, gente, o universo é uma única coisa, tá? Seja a coisa que você imaginar que é, energia, informação, átomos, qualquer coisa, é uma coisa só que tá diferenciada, tá? Diferente em vários pontos, mas é só uma única coisa. Ó lá, ela falando que acho muito interessante tudo isso e sempre escutou que o ego é muito ruim, tá vendo? Não, é aquilo que a gente precisa abraçar e falar, vamos junto, é junto que a gente vai fazer isso, né? E aí, é como se a gente, iluminando a nossa consciência, é como se a gente fosse terapeuta do nosso próprio ego, e aí a gente vai conduzi-lo, porque ele sozinho não tem como excluir, exatamente, pensar assim, excluir a nós mesmos sem nem perceber, exato, a gente fica se excluindo. Então, quando a gente pensa que o ego é uma coisa, né, desculpa, o ego não, o todo, né? O todo é uma coisa só, o universo é uma coisa só, o espírito é uma coisa só. Não tem como você tirar algo, não tem fora, percebe? Não tem fora. Então, tudo aquilo que a gente tenta excluir vai dar bug. Lá, a Cris também, outra visão do ego. Exatamente, gente. Olha só, nos ajuda inclusive a entender o auto-amor. Você vai precisar olhar pra ele e ser terapeuta dele. Queridinho, tá tudo bem, viu? Vai dar tudo certo, vamos junto, né? Eu te amo assim, do jeitinho que você é. Vamos só reconstruir essa relação aqui pra gente fazer o que a gente veio fazer, ser bolo, né? Acho engraçado, porque oi Claudinha, oi Andrei. Ainda bem que quem tá entrando aqui é meu aluno, porque se quem entrar aqui e tiver novo na live e ver eu falando que você é bolo, vai sair, não vai entender nada, né? Sejam bem-vindos. Então é essa parceria, né? Ego e self, essa parceria. Quando a gente fala, às vezes, eu mesma já utilizei muitas vezes essa terminologia, né? Quando a gente vai lapidar o espírito, a gente vai evoluir espiritualmente. Gente, o espírito tá ótimo, ele é perfeito, é a sua centelha divina, ele sabe de tudo. O que a gente precisa lapidar, na verdade, é o ego, com a ajuda do nosso espírito. Então, essa é a importância da gente iluminar a consciência, porque é junto com ela que o ego vai fazer coisas boas e maravilhosas. E aí vem a pergunta, né? Um ego forte, é importante um ego forte. Isso também eu postei lá no meu outro perfil, né? E aí a minha mãe mesmo comentou, nossa, mas como é que é isso de ego forte? Não entendo, porque tem gente que fala, nossa, o ego tá inflado, né?
Mas olha só o que acontece. Ele só tá inflado e fazendo coisa que não deve, muito entre aspas, tá, gente? Professora lúdica. Ele tá só fazendo coisa que não deve, se equivocando totalmente, te levando para outro canto, se ele não tá desempenhando a função. Se ele desempenha a função dele, é muito importante que ele esteja parrudo, bem forte. Porque olha só, se você fala, eu vou fazer uma coisa, aí depois você fala, ai, será que eu vou mesmo? Ai, acho que eu não vou não, acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir. Percebe? Quem é que dá força pra essa minguada do ego aí? Ele mesmo. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer, e vai lá e faz, o ego precisa estar forte. Ele precisa estar firme no que tá sentindo. Mas é quem é que dá essa firmeza pra ele? É a consciência, é o self, é essa parte da sua psique que alimenta, né, o que sabe o que você tem que fazer, que está conectado com essa sua dimensão infinita. O ego, ele não sabe que ele é infinito, o self sabe. Então por isso que o ego precisa do self, porque o self vai falar, tá tudo bem, você não vai desaparecer, pode continuar aí nessa sua missão, né? E o ego sozinho, se ele não está guiado pelo self, por essa consciência, por essa luz, ele fica achando que ele vai acabar. E aí ele fica na proteção. Ele fica se protegendo, porque essa é a função dele, né? Então, essa parte da autorresponsabilidade é muito importante, porque o ego não é fora, ele não é uma terceira pessoa. É uma dimensão, é um aspecto da sua psique. No mesmo lugar, dentro da mesma bola, tem o self e tem o ego. Eles precisam fundir e ir juntinhos fazer as coisas. Bem assim, ludicamente falando, fazer as coisas, né? Tem uma analogia que eu penso às vezes pro ego, que é assim, ele é como se fosse o seu melhor funcionário. É o melhor funcionário. Ele é papai toda a obra, ele sabe muito, ele tem alta capacidade, super bem treinado, tá? É, exatamente, é um desafio, porque precisa ser uma parceria, não pode ser uma exclusão, na minha visão, tá? E no que eu percebo. Ele tem que estar ali guiado, né? Ele precisa de um guia. Então vamos imaginar como sendo esse funcionário. Imagina que esse é um funcionário extremamente capacitado, mas ele não sabe pensar sozinho. Ele faz só o que mandam, entendeu? ele não tem assim a ideia dele, a cabeça, né? Ele não tem cabeça, é um funcionário que só tem corpo. Então ele vai lá, ele bate uma laje muito bem, mas precisa ter alguém para ir lá e falar, agora é hora de bater laje, agora é hora de parar e comer. Agora sim, agora você pode pegar e mandar 500 e-mails, agora dependendo da função, mas ele é um ótimo funcionário, só que ele não tem cabeça, tá? Um funcionário sem cabeça. E a cabeça, na minha visão, é o self, é a consciência. Por isso que a gente não precisa ter medo de ser egóico ou de, não, mas se eu fizer isso eu vou estar sendo muito egoísta. Se eu pensar só em mim, eu vou estar sendo egoísta. Depende. Se você estiver conectado e deixando a centelha, a sua centelha divina, o seu espírito, o seu self, o seu eu maior, o seu eu superior, guiar o seu ego, pode ficar sossegado que ele não vai fazer nada de errado. Porque a centelha tem esse conhecimento, ela é um mini Deus dentro de você, é um pedação do universo diferenciado, né? Individualizado. Então a centelha divina, já tô falando que é porque a centelha divina é porque não tem muito como falar o que é um sem falar o que é outro, porque eles estão dentro de uma psique só. Então, quando ele tá ali agindo de forma sem essa guiança do seu self, desse eu maior, aí ele pode fazer. O que vai acontecer? Ele nasceu para ser funcionário. Se o self não estiver guiando ele, alguém estará. E aí, quem que vai estar guiando o seu ego, se não for a sua consciência, o seu self, o seu eu superior, que é a sua parte divina? Qualquer coisa, gente. Desde uma crença sua, faz parte dele, né? Então ele tá lá, ele lembra daquilo lá que aconteceu com ele, fala, se eu fizer isso, vai acontecer isso de novo. Ele faz a relação dele lá, né?
Ele para te proteger, então melhor deixar quieto. Isso, esse aqui é mudança. Mudança é desconhecido, desconhecido é perigoso, não vou mudar, né? Ele faz essas relações aí. As crenças, os paradigmas, as suas memórias, ele está identificado com isso. Ele vai se identificar com isso, porque ele precisa de um mestre. Então ele vai usar essas coisas como guia para agir e não a sabedoria do coração. Falo aqui, né? Porque é um eu superior, a gente pensa de superior, mas vamos pensar que é um superior aqui, né? Em relação aos chakras inferiores ou em relação ao coronário, que é o que te liga ao divino, nesse sentido. Então, ele vai sempre estar pau mandado. O ponto é, quem que tá mandando nele? Lúdico, né? Quem que tá mandando nele? É a sua consciência, o seu eu superior, purinho, essência, alma, coração, ou é a propaganda da televisão? Ou é a sociedade? Ou é a cultura que você está imerso? Então, às vezes, a gente tá lá, batalhando anos e anos para comprar um carro. Mas, muitas vezes, o seu eu superior não faz questão desse carro. Mas ele não tá guiado pelo eu superior. Muitas vezes ele tá guiado por tudo que ele entendeu aqui nesse mundo, né? Ele viu as pessoas sendo aceitas porque tem carro. Viu as pessoas pertencendo porque tem carro. Viu as pessoas mostrando o poder que tem porque tem carro. Aí o que ele faz? Ah, entendi. Então ter carro é bom. Preciso de um carro. Aí ele vai. Funcionário que vai trabalhar loucamente para comprar o carro. E o eu superior tá lá, tipo, não era bem isso, né? Volta, é a casa na praia que você quer. Né? Tô usando coisas materiais, mas para dar esse exemplo de que muitas vezes o ego ele tá trabalhando para o inconsciente, ele tá trabalhando para coisas fora de nós. Então, por isso a importância de conectar-se consigo mesmo, para que esse ego seja agora funcionário do seu coração. Sabe aquela coisa, cabeça, coração, quem é que tá mandando? É bem isso. Então, o ego forte, ele parrudo, nos dá autoconfiança, nos dá coragem, nos dá força, nos dá poder de realização, né? Mas depende de quem tá mandando. Porque poder de realização, um político tem. Mas ele tá guiado pelo que exatamente? Vocês acham que os grandes mestres tinham um eguinho? Não, eles tinham um egão. Vou passar essa mensagem aqui para a humanidade. Pensa, precisa de um ego forte. Precisa de alguém que tá lá, é isso que eu preciso fazer. Vai lá e faz, né? E uma pessoa que tá super em dúvida do que tem que fazer, ou que tá com esse funcionário trabalhando, ora para um, ora para outro, ora porque ele acha que ora porque ele viu na televisão, ora porque ele viu no Instagram, ora pela memória dele, cada hora ele tá com um mestre, cada hora ele tá com um líder, né? E a cabeça desse ego é a sua consciência. Então, por isso a expansão da consciência, o autoconhecimento, voltar pro centro, né? Esse ego espalhado no mundo é esse funcionário. Faz um cafezinho, ele vai. Ah, não, o cafezinho não. Faz o relatório, ele vai também. Imagina como é que tá este funcionário. É por isso que quando fala que quando a gente perde a cabeça, né? A pessoa chegou, brigou com todo mundo. É o ego. É claro, né? Ele tá ali só esperando para explodir. Porque ele não é dono de si. E é tudo isso que a gente busca, né? A gente busca ser esse dono de nós mesmos. Isso, exatamente. A Cris falou uma coisa interessante aqui. Não é ter alguma coisa porque o outro tem, sim porque eu quero. E aí, qual que é a importância? Saber o que a gente realmente quer. Porque o querer não é exatamente, muitas vezes não é exatamente o termômetro. Por isso que é autoconhecimento, saber o que eu realmente quero. É aquilo mesmo que eu quero? E naquele momento pode ser, né? É por isso que muitos relatos vêm da seguinte forma: consegui tudo o que eu queria e não estava feliz. Quem já ouviu falar isso?
conseguir o mais alto cargo na empresa, tinha uma vida de luxo e não estava bem, e não estava feliz. Meu funcionário está super louco. Ou realmente o que precisamos diferente do que queremos. Exato. Exatamente. Estou nessa fase de fortalecer o ego e tomar consciência. Exatamente. Muitas vezes, gente, todo mundo que tá aqui tá no processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Vocês vão perceber que muitas vezes o comecinho desse processo é dizer vários nãos, é ser meio egoísta mesmo, sabe? Eu percebi muito isso no meu processo. No começo eu me sentia até meio mal às vezes, mas eu precisava fazer cortes drásticos assim. E a gente vai encontrando essa medida, né? Porque no início, quando a gente está identificado com o ego, né, a gente tá nessa de fazer tudo pelo mundo inteiro pra alimentá-lo, porque ele fala que você precisa ser bonzinho, que você precisa fazer pelo outro. E, gente, acreditem, quanto mais ele estiver no self, quanto mais egoísta, entre aspas, né, você se priorizando, você tiver nesse processo pra dentro, esse centro pode se expandir, o centro pode expandir, os dedos não, entende? É sempre pelo centro. Aí vai depender muito, né, do que acontece com esse processo. Cada um tem o processo. Então aqui a Claudinha falou, mas eu tenho encontrado pessoas que por algum motivo não conseguiram manter o fortalecimento e estão se perdendo. Então aí pode ser esse caso, né, de que o ego tá crescendo e não se conecta com o self. Aí não adianta. Aí vai virar, por exemplo, gente, grandes ditadores, né? Aquelas pessoas que fazem grandes coisas porque tem o ego forte, mas está desconectado do todo. O todo não é amor. Então é impossível que um ego conectado com o self, um ego forte conectado com o self, não faça transformações positivas ao seu redor, que seja dentro da sua casa, gente, né? Ou no mundo. Se o ego cresce desconectado do self, ele pode fazer coisas muito ruins, guerras, né? Grandes maldades, porque é um ego grande desconectado do self. Self não é uma partinha do divino em você, então é impossível, se não tiver conectado, se estar conectado com a centelha, fazer alguma coisa ruim, digamos assim, tá? Ou longe do amor incondicional, vamos colocar assim, porque bom e ruim é muito relativo, né? Autorrespeito só melhor que egoísmo. Exatamente, é bem isso mesmo, é um autorrespeito e uma prioridade nesse autorrespeito, né? Se respeitar primeiro é muito necessário, porque é isso, é a bendita regra do avião. Quando eu tô com a máscara, eu consigo colocar nas crianças, não é? A regra do avião, primeiro salve-se, depois você consegue salvar os outros. E aí esse autorrespeito, né? Esse auto-amor. No fundo a mesma coisa. Se a gente pensar, né, egoísmo é muito mal visto, mas pode ser eu estou cuidando do meu ego, né, estou fortalecendo o meu ego, que ele também precisa ser forte. O ponto é, não tem como separar, então cresce ego, né, o ego precisa estar forte, né, e junto, conectado com a centelha. Porque eu entendo tudo isso, mas parece que não entra. Ai, gente, peraí, tô tentando ler aqui. Será que estou desconectado da centelha? O processo, acredito eu, por que entende e não entra? O que eu percebo do entende e não entra? Não experiencia. Não vive na prática, não vive no sentir. Eu vivo falando isso aqui. A gente pode ler todos os livros do mundo, ouvir todas as lives do mundo, estudar todos os vídeos do mundo. A gente vai entender na prática, na vida, no dia a dia, né? Entendendo que sou eu, o ego. Então, tudo que eu faço envolve o meu ego, né? Agora, quais são como é que eu tô avaliando o meu dia a dia? Vou dar um exemplo que vai ajudar bastante. Como que a gente sabe que é o ego? Por exemplo,
que às vezes pode ficar muito solto, a gente fala, nossa, mas será que isso foi meu ego? Será que não foi? A gente sabe quando é o ego, quando a gente tem autoconhecimento muito profundo. E, gente, isso é processo, não é da noite pro dia, não é acordei com meu selfie, vamos juntos mudar o mundo. Não, não é mágica, né? Não é magia, é tecnologia, já diria a feiticeira, né, gente? Caramba, só hoje vi 3 vezes. Por que será, né? Tá sincrônico aí com o momento de colocar na prática. Então, a gente percebe o que é o ego, gente, praticando o estado de presença. O estado de presença, ele pode ser praticado fazendo qualquer coisa. O estado de presença não acontece na meditação, ele acontece a todo momento presente. Então veja que presente é o momento presente. É o momento que você pode estar praticando a presença. Veja só você, né? Então, como é que eu pratico o estado de presença? Toda hora eu vou observar. Se a gente pensar no ego como um funcionário, imagine a sua consciência como o líder, como o chefe. Um chefe bem chato, né? Que precisa estar ali olhando o que o outro tá fazendo, o que o funcionário tá fazendo. É aquele chefe que passa toda hora na mesa e dá uma olhadinha assim pra ver se o funcionário não tá no Facebook, né? Então, essa é a consciência, gente. A consciência é um grande pai. É o divino. É essa luz em nós. É o sol. Então, como é que a gente ilumina? É a nossa lanterninha, né? O funcionário tá trabalhando no escuro. Aí vem o chefe, né? Com uma lanterninha ali pra ele, com uma vela que seja. Ele passa ali na cadeira do funcionário e vê o que ele tá fazendo. 24 horas por dia. É assim que você vai começar a perceber que horas que é o ego, que horas que não é o ego, né? Vamos lá, o ego, ele causa uma espécie de... E tá tudo bem, porque isso é no percurso, muitas vezes você vai lá, o ego vai fazer você fazer um negócio, aí quando você fez, você viu que parece que não mudou nada, né? Aí você fala, ai, tô chateado porque parece que não mudou nada a minha realidade. E aí que você fala, putz, era o meu ego. E tá tudo bem, faz parte. Se a gente ficar se protegendo desse processo também, ele não acontece. E um dos mantras dessa semana que eu joguei aqui foi justamente esse, o processo de expansão, ele é natural. Ele pega a gente no meio do caminho. Então, enquanto a gente tá ali fazendo todo esse processo de observação, observando, num momento você vai pegar. Agora, se o chefe sai, vai dar uma volta, aí o funcionário pode fazer o que ele quiser naquele momento, certo? E ele provavelmente vai servir a outros mestres, a outros líderes. Que seja a propaganda na televisão, que seja uma crença limitante, limitadora, negativa. Então, o ponto é, o chefe não tem descanso. O chefe não tem descanso. E quem entrou agora vai achar que isso aqui é uma live de empreendedorismo. Né? O chefe não tem descanso. E tá tudo bem pra ele. E ele tem a sabedoria de, inclusive, contar pro funcionário que horas que é pra parar. Agora você dorme porque você tem corpo, né? Então, é a vigilância, gente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos corpos. Porque a gente tá falando de psique aqui, mas ela mora num corpo. Nossa psique, nosso ego, nosso self, todo mundo mora num corpo. Como é que tá esse corpo? Como é que você tá se movimentando na vida? Esse corpo, né? Como é que ele tá se sentindo? Ele tá expandindo, ele tá contraindo, tem uma palpitação, tem uma depressão. A depressão é justamente essa sensação de algo que te aperta, que te afunda, que te diminui. Mas eu preciso ter essa referência de o que é diminuir, o que é aumentar, o que é expandir, o que é contrair.
E isso, o trabalho com o corpo me ajudou muito, né? Inconscientemente, eu fui seguindo porque eu gostava mesmo, mas sempre me ajudou muito, porque essa consciência corporal me ajuda muito a perceber o que eu tô sentindo, o que eu quero comer, o que eu não quero, se eu tô cansada, se eu tô leve, se eu tô pesada, né? Tudo isso, gente, é material, é mundo. Então, eu percebo o ego dessa forma e trabalho com ele hoje na minha vida dessa forma, observando se o que tá ali, o que tá vindo dali é um medo, né? Medo, por exemplo, muitas vezes é ego. Por quê? Porque o medo, ele tá relacionado a tudo aquilo que a gente tem, tipo assim, um medo de perder, né? O que eu vou perder? E aí deixa de ser uma cautela natural, né? Deixa de ser uma cautela que tem a ver com a nossa natureza humana de proteger a nossa vida, porque isso é um instinto, é proteção da nossa vida. Agora, eu tenho medo de fazer uma live, por exemplo, né? Tenho uma vergonha e veja, né? Isso tem a ver com a sua própria necessidade. Então eu quero fazer um trabalho, por exemplo, mas isso pressupõe que eu preciso estar em público, mas eu não consigo estar em público. Então ali tem alguma coisa do ego. Como é que isso vai ser lidado? Como que você vai lidar com essa vergonha? São outros 500. Você pode fazer uma aula de dança, uma aula de teatro, você pode fazer uma terapia para perder aquela vergonha, mas ali tem uma questão do seu ego, porque ele está se sentindo ameaçado por algum motivo. E aí esses motivos é que vão ter a ver com a sua história de vida, com a sua memória, com o que faz você ser você, né? Oi, Marinha! Passei só pra dar oi. Oi, amada. Tá trabalhando, né? Certo, pessoas? Então, não sei se abriu aí um pouco a percepção do ego de uma outra forma também, porque senão a gente passa uma vida inglória de tentar eliminar o ego. Ele é você? Tá tentando se eliminar? Não, você precisa se lapidar, se cuidar, se dirigir, né? Se observar. É diferente de eliminar. Observa os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Eles vão te dar pistas dos equívocos do seu ego. Eles vão te dar pistas de para onde você deve guiar. E o desconforto é um grande presente. O desconforto é um presentão que nos faz perceber que tem alguma coisa errada. Então, tá desconfortável por algum motivo? Olha para isso. A gente quer evitar o desconforto. E aí a gente não se permite sentir a dor, sentir o sofrimento, sentir, sei lá o que você tá sentindo aí, mas a gente quer não sentir aquilo. E aí a gente evita conhecer um monte de coisas sobre nós. Sendo que o ponto não era, nossa, não posso estar me sentindo assim. O ponto é, por que é que eu estou me sentindo assim? Aliás, o que é que eu estou sentindo? Porque às vezes tô com raiva, tô brava, tô nervosa. Tô sentindo raiva. Mas por que eu tô sentindo raiva? Às vezes é carência. Às vezes é, sei lá, você precisava de um abraço. E aí a gente volta lá pro fundamental, né? Vocês estão ouvindo a britadeira, gente? Conta aqui pra mim se vocês estão ouvindo a britadeira. Eu tô pensando em mudar o horário dessa live, fazer na hora do almoço da obra. Aí um pouquinho mais cedo, entendeu? Porque aqui eles já voltam, acho que eles ficam do meio-dia a 1, aí volta o barulho. Então entra o orar e vigiar, né? Exatamente! Tome como oração tudo aquilo que é de gratidão e que faz você se sentir bem. E tome como vigiar estar no momento presente o tempo todo. Não dá pra ouvir a britadeira. Ótimo. Agora vou me ver meu ego diferente. Gratidão. Eu que agradeço, amada. Não dá pra ouvir a britadeira. Ótimo, perfeito. Sim, ego britadeira. Minha mãe consegue ouvir a britadeira. Tô ouvindo, não. E agora, hein? Provavelmente vou ver se eu começo mais cedo. Em outro momento.
talvez meio-dia. Então, perdi até o que eu tava falando. Assim, do orar e vigiar, né? Então, é muito importante que a gente ore, sendo que essa oração é tudo aquilo que faz a gente se sentir bem e se sentir grato, e esse vigiar é tudo aquilo que nos deixa no momento presente, essa observação, né? Então, o orar, né? Gosto muito de falar isso aqui sempre, porque lido com a questão da oração, na questão do Japamala, nunca é pedido, tá? A oração nunca é pedido. A oração é agradecimento. A oração é sentir-se bem. Então, se você, para sentir-se bem, faz alguma coisa, aquilo ali é uma oração. Ah, então tá bom. Tá ouvindo a britadeira, tá me ouvindo, tá tudo certo. É ruim que se atrapalha, né? Mas se não atrapalha a minha voz, já é uma coisa boa. Poderia estar atrapalhando a minha voz e desconcentrando vocês. Então tá bom. Mas pra mim é meio chata a britadeira. Certo, pessoas? Então, como é que a gente sabe o que é ego? Autoconhecimento pra gente conseguir saber quem a gente é. O ego é você. Mas quem é você? Né? Então, reconhecer o você nessa essência. E a gente se reconhece enquanto essência quando a gente vai buscar a nossa infância, a nossa origem, né? Nosso sentimento, porque ele não mente. Então, essa reconexão com a sua essência e esse autoconhecimento vai te dar essa diretriz de quem é você. E aí, sabendo quem é você, você consegue dizer não. Porque sabendo quem é você, você tem claro pra você quais são os seus valores, quais são as suas prioridades, ou a sua prioridade naquele momento, o que é importante pra você, o que não é negociável pra você. E aí você faz as escolhas em paz e em conexão com o seu self. Te conheci do YouTube. Olá, Maria! Seja bem-vinda! Que delícia! Adoro que o canal traz pessoas para o outro canal. Olá, Sol! Conheceu no YouTube também. Que bacana, gente! Sejam bem-vindas! Que delícia! Muito feliz com a presença de todos e todas aqui. Vamos nos conhecer mais, vamos nos conectar mais com quem a gente é, com muita paciência com o processo, com muito carinho com você mesma, com muita abertura para receber as respostas, né? E com muita confiança. Confia no processo, gente. Confia no processo. Porque toda vez que a gente tá chateado porque não tá enxergando, a gente não está confiando. E eu falo isso não é à toa, né? Porque passo por isso. Então, significa, nossa, não tô vendo ainda, nossa, não tô entendendo ainda, onde que eu tô errando, o que tá acontecendo, preciso acabar com isso, acabar com aquilo, né? E aí o mais louco quando a ficha cai, você fala, nossa, básico, é sempre muito básico, muito daquilo que você já sabia, mas ali naquele pontinho ainda tinha uma resistência à abertura, ali não estava pronto ainda. E é bolo, gente, fica pronto, vai depender do seu forno, vai depender do seu fogo, vai depender da massa. Tem bolo que tem que ficar 20 minutos, tem bolo que tem que ficar meia hora. Tem um negócio que eu faço que é tipo quase 1 hora no forno. Aprendi a fazer meu primeiro japamala com o seu vídeo. Maravilhoso, gente! Fazer o próprio japamala é processo de cura, autoconhecimento também. De intencionar aquilo que você quer dentro do seu processo. Confiança, paciência, abertura, perseverança, alto amor. Exatamente. Escrevam, gente, ó, aqui, ó. Tereza colocou os princípios aqui, ó. Confiança, paciência, abertura, perseverança e alto amor. E essa perseverança, ela é aquela coisa tipo assim, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, entendeu? E ó, porque que acontece quando a gente cai? Às vezes a gente se chicoteia, caí, não devia ter caído, como é que eu fui cair?
Não, caiu, tá tudo bem, quem é que não cai, né? Então, tipo, cair e não aceitar que caiu é ego. Porque o ego, ele quer ser ou melhor que todo mundo ou pior que todo mundo. Ele não está na média, gente, né? O self é humilde, ele tá na média, ele é quem ele é e tá tudo bem. O ego não, ele quer estar ou acima ou muito abaixo. Então, a vitimização tem ego por causa disso, porque o meu problema é muito maior que o seu. O meu é pior, porque eu tal coisa, então pra mim não dá, entendeu? E aí, isso aí é o ego tentando não fazer o que tem que ser feito, não se conectar com o self, né? Não ficar ali, ó, junto com todo mundo. Ele quer se destacar, ou pra mais ou pra menos. Ou ele tá super maravilhoso, ou ele tá ferradão. Mas ali, ó, igual todo mundo, tipo assim, eu, igual aquele lá que tá arrasando, imagina, eu tenho um mega problema, não consigo chegar lá. Percebe? E aí ele se protege de transformação, de crescimento, de evolução. Se eu sou igual, e muito, falando aqui muito de uma forma muito humana, tá, gente? Igual no sentido capacidade, possibilidade. Cada um vai sair de um ponto, né? Então o cara que nasce na favela, ele sai do ponto favela. A gente não pode comparar de um cara que já nasceu na classe média. Eles vão ter lutas diferentes, caminhos diferentes, né? Então a gente não dá pra comparar nesse sentido. Cada um tem um ponto de partida. Mas igual no sentido, sou humano também, né? Todo mundo, tipo, o cara que tá lá arrasando, ele também tem as questões dele, ele também tá sofrendo por algum motivo, ele também tá no processo dele. Mas se a gente sempre olha pro outro como o outro tá melhor que eu e eu que eu tô pior, a gente não vê a humanidade no outro. E se a gente não tá vendo a humanidade no outro, a gente muito provavelmente não está vendo em si. E aí, se a gente não vê a humanidade na gente, o que a gente vai fazer? Se cobrar, se chicotear, se maltratar, se cobrar. Já falei cobrar, né? Eu repito às vezes. Olá, pessoas! Oi, Vitória, Soraya! Falei, eu conheço esse logo, Ó, quando estou confeccionando os meus japamalas, entro num processo de autoconhecimento, não é? Bombando ou coitadinho, exatamente. Oi, pessoas, estamos acabando aqui. A live vai ficar salva, então se você chegou atrasado, atrasada, depois assiste do comecinho, se você quiser. Se vocês sentirem no coração de compartilhar com alguém, esse conteúdo aqui, se vocês acharam bacana, que pode ser bacana para alguém, põe no aviãozinho aqui do lado e compartilha também para chegar a mais pessoas. E dizer que terça-feira eu vou abrir novamente, eu fechei as vagas do curso de Japamalas e na terça-feira eu vou abrir novamente numa live, tá? Já vou começar a divulgar aí pra vocês. Vai ser uma live que eu vou falar bastante do Japamala mesmo, vou trazer um pouco de confecção, material assim. E aí eu vou abrir, porque muito provavelmente vai ser a última turma do curso de Japamalas, como está agora, tá? Ele não vai acabar, ele vai continuar, mas nesse formato turma e com algumas coisas que ele tem agora do jeito que está, provavelmente vai ser a última vez. Talvez eu faça algumas transformações, ainda estou decidindo quais serão, como vai acontecer, mas se você tem vontade de fazer o curso, tá interessado, interessada, eu vou deixar o link nos... O que é isso aqui? Voltei? Voltei? Deu uma pausa aqui, acho que foi conexão. Então, se você tem interesse, eu vou deixar nos meus stories, depois que acabar a live aqui, o linkzinho para você deixar o seu interesse. E daí, esse final de semana eu já vou mandar e-mails e tal para quem quiser. Vai ter aquela promoção especial de lançamento, né? Com coisinhas gostosinhas para nós e para quem quiser fazer parte. É isso, gente! Um super beijo no coração de todos e todas. Vou deixar uma caixinha também nos stories, quem quiser falar um pouquinho mais de ego, tiver perguntas com relação a isso, porque aqui às vezes a gente não consegue ver tudo, né? Enfim, vou abrir uma caixinha também, caso vocês queiram perguntar mais, tá bom? Beijo, gratidão pela presença de vocês. Ai, que delícia, Claudinha. Semana passada eu não estava, então as lives acontecem toda sexta,
entre meio de uma, tá sendo a uma, mas eu tô pretendendo aqui, talvez por causa da britadeira, vamos ver. E aí semana passada não teve, porque foi o meu diagnóstico, foi a semana que foi diagnosticada de depressão, eu tava num processão, gente. Então aí não rolou, tá? Mas geralmente rola. Então é isso, gente. Um beijo no coraçãozinho de vocês, subindo aqui pra ver se tem comentários. Espero vocês na semana que vem. Até. Beijão, beijo. Também adoro. Sou grata demais por ter vocês aqui comigo, viu? Um beijo.